A gente conversa agora ao vivo com o historiador Aurélio Fernandes, ele é diretor da FAFERJ, a Federação das Associações de Moradores de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Professor, boa noite. O senhor é contra políticas de remoção, portanto contra os termos do decreto estadual publicado hoje. Por quê? Na realidade, a política de remoção no nosso estado, na história da nossa cidade, sempre foi uma política de remoção que não ouve a comunidade, né? É uma política que não contempla os vários aspectos que deveriam ser vistos no momento de você realocar uma comunidade. Nós não somos contra retirar a comunidade da área de risco. Nós somos contra a remoção. Para nós, remoção significa retirar essas pessoas e colocar em locais onde elas não terão condições de sobrevivência. Uma política que não trabalha, por exemplo, com geração de renda, que não vê a questão da saúde, da educação, do próprio deslocamento, como foi colocado aí. Áreas que você vai ter que andar 20 minutos para fazer compras no supermercado. Existe algum exemplo, por exemplo, no Rio de Janeiro, de realocação, algum projeto que o senhor considere modelo bem resolvido, que sirva de paradigma? Olha, há pouco tempo atrás, isso aí tem um mês e pouco, vocês fizeram várias matérias sobre a ocupação Serra do Sol, comunidade Serra do Sol, ali em Santa Cruz, perto da Vale Sul. Houve uma negociação com a prefeitura, uma negociação longa, complexa, e se chegou a um acordo. Aquelas famílias, cerca de 600 famílias, vão ser alocadas a 500 metros do local onde elas estavam vivendo. Isso não altera a sua vida. Quando isso não é possível, professor? Por exemplo, uma área já densamente povoada, está uma comunidade numa área de encosta, há um deslizamento, as pessoas discute-se ou negocia-se uma realocação, nos termos que o senhor está colocando. Mas não é possível realocar por ali, por perto. Olha, são poucas as áreas que você vive assim. Vou dar um exemplo do Morro da Providência, por exemplo. O problema todo é que nós não pensamos numa lógica de reforma urbana. Você tem uma realidade no Brasil hoje de milhões de propriedades que estão simplesmente vazias, propriedades, apartamentos, prédios, terrenos, vazios para especulação imobiliária. Então, enquanto o direito à propriedade se sobrepor ao direito à vida, esse problema não vai ser resolvido. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Morro da Providência, por exemplo, ali na zona portuária, vários prédios públicos, vários espaços que podem ser utilizados para a construção, mas não vão ser utilizados. Por quê? Porque a especulação imobiliária tem interesse naquela área. Então, pode-se resolver esse problema. Não são picaretas que estão brigando para continuar num local. Qual é a opção? O picareta quer morar numa área de risco, ele é picareta porque mora numa área de risco, ele optou, foi uma escolha dele morar ali, ou foi a falta de uma política pública? Essa é uma questão central. Quer dizer, ele não é um picareta, né, porque mora numa área de risco. Vem uma pergunta de Brasília para o senhor, professor, desculpa. Bom, professor, não é hora de a gente discutir se a culpa é desse ou daquele e tal. A pergunta é a seguinte: vai ter tempo para abrir uma discussão com a comunidade ou com todas as comunidades se vier outra chuva e tiver outro problema? Olha só, isso aí é uma questão de democracia, é uma questão de ouvir os atingidos. Quer dizer, nós não podemos atuar de uma forma autoritária, chegar na comunidade e autoritariamente retirá-los de lá. Eu queria ver se acontecesse, por exemplo, um problema desse no asfalto, se seria tratado dessa maneira. Se chegaria o poder público e diria, ó, sai todo mundo, entendeu? E agora vocês vão para onde nós quisermos. E sem discutir como isso vai ser feito, o tempo que isso vai ser feito. Professor, nós estamos conversando aqui, de repente cai uma chuvarada e derruba mais barraco aí. Será que não é hora da gente pensar um pouquinho menos nisso e livrar esse pessoal desse risco? O problema é que se espera a chuva para discutir uma realidade que já existe há muito tempo, que é uma realidade que não é enfrentada porque não se tem uma política, não se tem uma reforma urbana nesse país. Professor, o senhor só se lembra da questão urbana quando ocorrem esses problemas. Quer dizer, se fala de 200 pessoas que morreram, né, nessa última chuvarada, que chega a 300. É engraçado isso, todo mundo se choca com essa realidade, mas ninguém se choca que anualmente morrem 1.500 jovens auto de resistência. Isso não choca ninguém. Isso tudo está inserido num contexto muito mais amplo, de uma reforma agrária que é necessária nesse país, para que não venha tanta gente para a cidade, que muitos podem voltar para o campo para produzir, uma reforma urbana que coloque o direito da propriedade não acima do direito da vida. Professor, o senhor denunciou o problema
público e notório da especulação imobiliária nas cidades e a inacessibilidade dessas áreas que estariam obsoletas e vazias para comunidades que estão vivendo de forma inadequada. Além da especulação imobiliária, existe, e não é só no Rio, aproveitadores que se beneficiam dessa ausência de uma política pública eficaz para lotear, vender e sair dali, faz o seu negócio, arrecada o seu dinheiro, explorando a necessidade de pessoas de baixa renda viverem em algum lugar, de preferência perto do trabalho. Em que medida isso também atrapalha, digamos, uma melhor disposição das pessoas em áreas menos vulneráveis a esse tipo de ocorrência? Bom, a questão concreta, o nosso povo não é burro. Ele sabe muito bem quando existe o aproveitador. Muitas das vezes ele se deixa levar em função da necessidade. Se não houvesse essa necessidade, acabaria com esse tipo de prática. Né? Isso aí é caso de polícia, isso se resolve com polícia. E não dá para dizer que todos os loteamentos vivem essa realidade, ou que todas as ocupações, ou que todas as favelas vivem essa realidade. Isso é uma exceção. O que existe de concreto é uma massa enorme de pessoas que não têm onde morar, que são obrigadas pela realidade a ir para áreas de risco, porque lá ninguém quer. Aquilo não vale nada. Então ele vai para lá. A não ser, ele vai ser removido, como aconteceu aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui era cheio de favela no seu entorno, vários governos fizeram uma política de remoção, retiraram, foram para a Cidade de Deus e tudo mais, e curiosamente são prédios riquíssimos, enormes, que agora ocupam o espaço onde eram as favelas. Então nós questionamos até que ponto essa política não favorece a especulação imobiliária e outros interesses econômicos. Eu agradeço, então, a participação ao vivo no Jornal das 10 do historiador Aurélio Fernandes, ele que é diretor da FAFERJ, a Federação das Associações de Moradores de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Professor, obrigado. Obrigado.